Essa aula vai ser uma aula sobre medicina baseada em evidências, né? Essa é basicamente uma aula que a gente vai falar sobre tipos de artigo científico, como interpretá-los, né? Mas basicamente sobre o paradigma da medicina baseada em evidências, tá? E sobre o próprio método científico em si. Sobre a medicina baseada em evidências, né? O que é, de fato, a medicina baseada em evidências? O que a gente está falando quando a gente está falando disso? A gente está falando basicamente de o uso da melhor maneira possível, né, e com bastante critério, da melhor evidência disponível que a gente vai ter para tomar decisões sobre os cuidados de saúde de um paciente. Quando a gente está falando de medicina baseada em evidência, a gente está sempre falando da integração dessa melhor evidência com a competência do médico em questão, que vai estar utilizando, mas principalmente também com os valores e com as circunstâncias do paciente. O que a gente vai fazer na nossa prática usando a medicina baseada em evidência? A gente vai entrar em contato com o paciente, a gente vai obter todas as informações possíveis que a gente consegue a partir dele, com o exame físico, coletando a história, da maneira que a gente for mais capaz. A partir daí, a gente vai conseguir usar nosso intelecto, nosso conhecimento prévio para fazer hipóteses diagnósticas ou até mesmo fechar um diagnóstico. E a partir daí, a gente vai ter que tomar uma decisão do que fazer com esse diagnóstico. Porque, afinal de contas, quando o paciente procura a gente, ele quer a resolução do problema dele. Ele não quer só saber qual o problema que ele tem. Não que a gente não utilize a melhor evidência para fazer o diagnóstico, mas geralmente isso é muito mais bem estabelecido e a gente volta e meia adentra a literatura para poder definir qual é o melhor tratamento, né? Qual é a melhor conduta a se fazer a partir do que a gente identificou, né? Então a gente vai para a literatura, e lá a gente vai descobrir que o tratamento A é melhor que o tratamento B, o tratamento C é igual ao tratamento D, igual ao tratamento B, que o D é igual a, mas que o D, por exemplo, nesse caso aqui, eu não sei fazer. Apesar dele ser muito bom, tão bom quanto A, é uma coisa que eu não tenho experiência, não tenho prática, e a partir daí a gente vai trazer para o paciente o que a gente sabe, né? Afinal, o paciente está pagando a gente para dizer para ele o que a gente sabe, né? Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe nessa imagem, a gente vê a médica falando, no seu caso, a gente pode fazer o tratamento A, que ele vai ser melhor que o tratamento B, o tratamento B tem suas características, o tratamento C tem suas características, mas no fim das contas você vai ter que associar isso com tudo que o paciente sente, com o que o paciente acredita, com as especificidades do paciente, com o que ele pode, com o que ele não pode, tá? E a medicina baseada em evidência vai ser isso, né? A gente vai ter a interseção entre a nossa experiência clínica com o que o paciente tem de valores e preferências para ele e com a melhor evidência que a gente vai encontrar nas pesquisas, tá? Quando a gente usa só a nossa experiência e os valores do paciente, a gente não está fazendo medicina baseada em evidência. Quando a gente usa só a evidência e a nossa experiência clínica, ignorando o que o paciente entende, o que o paciente prefere, o que o paciente quer, a gente também não pode dizer que a gente está fazendo uma medicina baseada em evidências. Quando a gente usa só a melhor evidência possível, os valores do paciente, a gente também não sabe o que está fazendo, a gente não é expert, não é habilitado, não é capacitado para fazer aquilo, a gente também não está fazendo o que há de melhor na medicina baseada em evidências. Então, a interseção ali é o melhor ponto e a medicina é prática baseada em evidências. Beleza, mas o que é evidência científica, né? Para falar de evidência científica, a gente tem que falar de método científico, tá? Dentro do método científico, a evidência científica é tudo aquilo que vai dar suporte a uma hipótese científica. E a evidência vai ser o fruto de uma investigação científica. A gente vai fazer uma investigação, vai fazer um estudo, uma pesquisa, e a gente vai ter um resultado. Esse resultado vai ser uma evidência científica. Trouxe aqui um exemplo de um método científico, né? O método científico ele começa numa observação, tá? Supondo aqui, a gente foi fazer um pão, botou uma torradeira, fez uma torrada, e o pão saiu cru. Observação, a torradeira não funcionou. A partir daí a gente precisa entender o que está acontecendo, porque a gente quer chegar a uma conclusão. A gente vai ter uma pergunta, por que meu pão não tostou, né? A partir dessa observação. Era para ter tostado, por que isso não aconteceu? A gente vai fazer uma hipótese, talvez a tomada elétrica ela esteja quebrada. É uma hipótese possível que explica por que o pão não foi tostado. Beleza, se essa hipótese for verdadeira, eu posso fazer uma previsão. Se eu ligar a torradeira em uma outra tomada, então o pão vai ficar tostado. É uma previsão que a minha hipótese dá.
eu posso testar essa hipótese testando essa previsão. Tá? Se eu pegar essa torradeira e enfiar numa outra tomada, e a torradeira funcionar, quer dizer que a tomada lá estava quebrada. Beleza, eu faço o teste e eu tenho dois resultados. Pode ser um resultado positivo e um resultado negativo, né? Se o pão não tostou, a hipótese não foi confirmada. Então talvez seja um outro problema. O problema pode ser que esteja na torradeira, o problema pode ser que esteja na tomada, aquele pode ser um pão intostável. Enfim, uma hipótese. Existem outras hipóteses que devem ser testadas. Se a hipótese for confirmada, o pão saiu tostado, quer dizer que provavelmente era aquilo mesmo. O problema estava na tomada e agora a gente precisa entender adiante o que está acontecendo com aquela tomada e aí sim se prossegue as investigações científicas. Isso é uma simplificação do que é o método científico. O método científico ele é bem mais complexo do que isso, né? A gente precisa entender também a estruturação dele, né? Que essa observação ela tem que ser sistemática, ela tem que ser controlada, não pode ser uma observação aleatória, sem nenhum fator controlado. Os fatos têm que ser verificáveis. Você não pode propor um fato que você é incapaz de verificar ele. Por exemplo, falo que o amor de Deus é infinito, né? Eu não consigo verificar esse fato, mas eu estou afirmando que é um fato. É um fato que não é verificável, então é um fato que não entra no método científico, por exemplo. As hipóteses têm que ser testáveis, porque não adianta você fazer uma hipótese que não é testável, né? Por exemplo, deixei uma caneta cair no chão. A caneta ela sumiu, não achei ela. Minha hipótese é de que ela está em outra dimensão. Como é que eu vou testar isso? Não é hipótese testável. Então a gente não consegue aplicar o método científico quando a gente não tem hipóteses testáveis. E por aí vai. Tá? Um exemplo aqui. Por exemplo, você dá de frente com o mar, você olha para o mar e você faz a pergunta: no mar tem peixe? Né? A gente pode responder essa pergunta a partir de outras evidências que a gente já tenha. Tá? Por exemplo, se você pegar a Bíblia, abrir lá em Jonas, vai estar escrito: então o Senhor deparou com um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Logo, se a gente for nessa literatura, a gente vai ver que está dizendo que tem um peixe que tragou Jonas, logo é uma evidência de que existe peixe. Mas não é uma evidência sistematizada, não é uma evidência que é testável. Você não consegue falsear essa hipótese de que existe um peixe que tragou Jonas. Então talvez não seja realmente apesar de trazer uma resposta, uma evidência de que confirme, de que fale que no mar tem peixe, talvez não seja uma evidência tão adequada para a gente chegar a essa conclusão. Ou então você vai lá, vai fazer um experimento científico, você pega uma redezinha dessa de caçar água-vivas e passa na água. E não vem peixe nenhum. Então você conclui que não tem peixe no mar. Para mim também parece uma evidência de não muita qualidade, porque você empregou um método que provavelmente não é um método ideal para você chegar a uma conclusão. Apesar da primeira parte, da primeira análise, concluir que tem peixe no mar, que é o que a gente sabe que tem, a evidência que a gente usou para isso não é uma evidência de qualidade. E nessa aqui a gente vê que uma evidência também, que não é uma evidência de qualidade, ela trouxe para a gente uma resposta que não era uma resposta, que é uma resposta que a gente sabe que é falsa, que no mar não tem peixe, porque a gente sabe que no mar tem peixe. E antes da gente prosseguir também, é importante falar sobre o benefício da dúvida, né? E o termo científico chamado hipótese nula, né? Porque na ciência a gente tem sempre partido do ceticismo, né? Se você olhar para o peixe, olhar para o mar e perguntar se tem peixe, tem sempre partido da hipótese de que não tem peixe nenhum. A gente tem que ser cético sempre na ciência. E a gente tem sempre que dar o benefício da dúvida. Então, não funciona, a gente tem que mostrar que funciona. Não adianta a gente mostrar o contrário. Por exemplo, no caso do peixe ali, que a gente passou a rede, a gente não viu peixe. Mas eu só vou conseguir dizer que tem peixe ou não no momento que eu encontrar um peixe. Eu não posso dizer que não tem peixe porque eu não encontrei um peixe, porque eu teria que olhar o mar inteiro para poder chegar nessa conclusão. E a hipótese nula, então, é isso. É a hipótese que nega a correlação. Nesse caso que a gente falou, no mar tem peixe. A hipótese nula é no mar não tem peixe. Não acredito que no mar tem peixe. E a gente vai precisar fazer uma investigação científica que busque refutar ela. E como é que a gente vai refutar? Mostrando se tem peixe ou não. Quando a gente não rejeita a hipótese nula, isso não quer dizer que eu estou aceitando ela. Quando eu passei aquela rede no mar e não encontrei peixe nenhum, não quer dizer que eu estou dizendo que no mar não tem peixe. Estou dizendo que eu não encontrei peixe e eu não consigo fazer uma correlação. Tá? Então, assim, a gente vai fazer a pergunta, que essa pergunta: no mar tem peixe, a hipótese nula vai ser essa, não existe peixe no mar. A gente vai fazer um teste,
Vamos desenhar um teste para isso. Vamos tacar uma rede para testar essa hipótese na previsão dela, de que se não existem peixes no mar, a hipótese nula vai ser que quando eu tacar a rede não vai vir nada. Se a gente tacar a rede e vier peixe, essa hipótese nula foi afastada e a gente aí tem uma conclusão, uma evidência de que no mar tem peixe. Então vai. Repetir o teste agora. Botei um monte de rede dessas e não capturei um peixe. Eu consigo dizer que o mar não tem peixe? Não consigo. Tá? Eu consigo dizer que eu não tenho evidência até o momento de que nesse mar tem peixe. Mas pode ser que tenha. Agora, do contrário. Taquei uma rede e veio um peixe dentro da rede. É suficiente para afastar a hipótese nula de que no mar não tem peixe? É, porque a gente mostrou que tem um peixe. Se tem um peixe, pelo menos, então a hipótese nula é falsa. Então, pensem sempre nisso, né? Porque a gente, quando está fazendo ciência, a gente não pode confirmar que não existe correlação. A gente pode confirmar que existe uma correlação. Isso é o máximo que a gente pode fazer. Isso ficou muito claro na pandemia, né? Que a gente via aquele monte de doutores Covid falando: cadê as pesquisas comprovando que cloroquina não funciona? Né? Eu não consigo desenhar um estudo que demonstre que algo não funciona. Porque na ciência parte do princípio de que nada funciona. A gente precisa mostrar o que funciona. Se eu não consigo mostrar, eu vou ficar com a minha hipótese nula. Eu vou ficar com a hipótese de que isso não tem correlação nenhuma, de que isso não funciona, que essa medicação não funciona, que esse teste não funciona, que essa prática não funciona. Tá? A gente nunca parte do princípio de que funciona e espera que alguém prove de que algo não tem correlação. Beleza. Com quais tipos de evidência científica a gente vai ter? A gente vai ter evidências do tipo anedóticas, evidências do tipo experimental não humana, observacional, experimental humana. E quando a gente vai falar de cada uma delas, a gente precisa também antes discutir um ponto, que é o ponto entre correlação e causa. Tá? Correlação e causa vai ser um ponto importante para definir cada uma desses tipos de evidência. Então, vou falar um pouco primeiro sobre isso. Tá? Correlação é algo acontecer simultaneamente, junto, em relação com o outro. Por exemplo, a gente tem o caso aqui na esquerda da tela, que vocês podem ver, que é a quantidade de pontuação acima de 900 no Enem e a raça. A gente vê que os indígenas têm a menor pontuação acima de 900, o percentual, né? Os pretos em segundo lugar, os pardos em terceiro lugar e os brancos em primeiro lugar. Ou seja, existe uma correlação entre raça e pontuação no Enem. A gente pode olhar para isso e dizer que as pessoas tiram notas maiores só porque elas são brancas? A gente pode dizer que a causa das pessoas serem brancas é porque elas tiram notas maiores? A gente não pode fazer isso. Primeiro, porque as pessoas já eram brancas antes de tirarem a nota. Uma causa não pode vir depois de uma consequência. Tá? E a gente sabe, nesse caso, que existem outros fatores socioeconômicos que levam a esse desfecho. Então, a gente tem uma causalidade em outro ponto. O que a gente está vendo aqui é uma correlação. O que causa um também causa o outro. Então, a gente tem uma correlação. A gente não tem uma causa, um gerando o outro. Tá? A causalidade é um efeito de correlação, mas é uma correlação necessária em que um evento ele vai levar ao outro sempre que ele acontecer antes do outro. Tá? Então, correlação e causa são muito parecidos, mas nem toda correlação é um efeito de causa e consequência. Mas todo efeito de causa e consequência tem uma correlação envolvida. Tá? Um outro exemplo absurdo que a gente pode ter. Se a gente pegar um monte de eventos e traçar um monte de gráficos, a gente pode buscar gráficos que um sobrepõe ao outro e dizer que eles têm correlação. Né? Por exemplo, filmes do Nicolas Cage por ano e número de pessoas que morreram afogadas na piscina. Se a gente traça esses gráficos, desses dois nos Estados Unidos, ao longo dos anos, a gente vai ver que tem uma correlação positiva. Né? Nos anos que o Nicolas Cage faz mais filme, as pessoas morrem mais afogadas. No ano que ele não faz filme, as pessoas morrem menos afogadas. Tem uma correlação. Acontece um com o outro. E parece que é uma correlação forte, porque ao longo dos anos a gente vê isso acontecendo. Mesma coisa com gasto dos Estados Unidos na NASA com suicídio por enforcamento. É uma correlação direta. A gente vê ali, ó, a mesma linha. Mas se eu pegasse, por exemplo, o PIB da China e botasse numa linha junto com suicídios por enforcamento, provavelmente daria a mesma coisa.
Porque foi uma correlação espúria, uma correlação que não tem nada a ver, uma correlação forjada, porque a gente pegou aleatoriamente coisas que calharam de acontecer ao mesmo tempo. Então a gente tem sempre que ficar de olho quando vai falar de evidência científica, que a gente está sempre buscando causa e consequência, mas às vezes a gente pode estar vendo só correlação. E a gente tem que ficar ciente que correlações podem ser espúrias, elas podem acontecer independente de ser, de fato, uma correlação. Pode ser só o acaso. Isso pode acontecer. Então, vamos voltar para o tipo de evidência científica. Anedótica. Anedótica é aquela evidência da experiência pessoal, né? Você fez vitamina C e o paciente melhorou a ITU. Minha experiência pessoal, posso contar isso para várias pessoas. Se isso é verdade ou não, se foi sem querer ou não, se aconteceu ou não aconteceu, isso tem um peso muito pequeno, né? E geralmente a opinião de especialista sem suporte de evidência é isso. A gente tem muita coisa anedótica dentro de guidelines. Se você olha a guideline, lê a guideline e vai ver onde é que estão as referências daquilo que os especialistas falam, muitas coisas elas são de experiência do especialista. Óbvio que o especialista ele vai ter uma experiência muito maior do que a minha, mas o especialista e eu não é tão diferente quando a gente compara com um estudo científico. Tá? Relatos de casos, apesar deles serem mais controlados, então série de casos, vão ser todos anedóticos também. E nada disso vai conseguir mostrar pra gente uma causa e consequência. Porque você não estruturou o acontecimento, você não estruturou a experiência ali para você fazer um evento e ver o outro evento acontecendo. Você sequer controlou os confundidores. Você não controlou os vieses que você vai ter, que os eventos vão ter e tudo mais. Então, é um tipo de evidência científica que, na ausência de qualquer coisa, ajuda. Ajuda a gente a ter noção de correlação. Ajuda a ter, principalmente em pacientes que têm doenças muito raras, que a gente não vai ter um número muito grande para poder fazer um ensaio clínico, alguma coisa mais estruturada. Isso ajuda a gente a ter alguns insights, mas não tem força para dizer para a gente se alguma coisa causa outra ou não. A gente pode ter também evidência experimental não humana que a gente já vai fazer diferente. A gente não vai observar a situação, a gente vai fazer acontecer. Eu vou fazer uma droga, um animal, e vou ver o que vai acontecer com ele na sequência. Tudo controlado para evitar os vieses, para evitar fatores confundidores, mas mesmo assim, não sendo em humanos, isso é diferente, porque um humano tem um metabolismo muito diferente de um animal. Apesar de parecido, a gente nunca consegue garantir. Então, assim, mais uma vez, é algo que dá insights para a gente, mas ele não consegue garantir para a gente uma relação de causa, uma relação de causa entre um evento e outro. Tá? Agora, quando a gente fala de evidências em humanos, né, voltando para evidências em humanos, a gente vai ter evidências do tipo observacional e experimental em humanos. Os observacionais a gente pode dividir em alguns tipos. Estudos são transversais, estudos são caso-controle, coorte, basicamente. Tá? São estudos que a gente vai tentar identificar correlações. Não são estudos que a gente pode fazer avaliação de causa e efeito, porque a gente não controlou a causa para determinar o efeito. Tá? A gente vai evidenciar a correlação, são muito bons para evidenciar a correlação, tá? Mas acabam incidindo fatores confundidores e principalmente vieses nesses casos. Estudos transversais são estudos que a gente vai pegar uma população, para identificar a população que a gente quer estudar, a gente vai coletar dados simultaneamente sobre os fatores de exposição e os fatores de desenvolvimento da doença ou do desfecho que a gente quer ver. Então a gente vai coletar tanto exposição quanto desfecho. E a gente vai dividir as pessoas dessa população em as pessoas que foram expostas e as pessoas que não foram expostas, e dentro delas que tiveram doenças que não tiveram doenças. E a gente vai avaliar qual é a relação entre exposto com doença, exposto sem doença, e não exposto com doença e não exposto sem doença. Para quê? Para tentar entender se essa exposição ela vai aumentar a quantidade de doentes comparado com aqueles que não foram expostos e também tiveram a doença. Tá? Então a gente vai ver uma correlação. Aqui a gente pode, sei lá, pensar no tabagismo, por exemplo, e insuficiência cardíaca. No momento que a gente for coletar, a gente vai perguntar: você fuma? Fumo X maços por dia. Você tem doença cardíaca? Tenho doença cardíaca, pronto. Entendeu? E assim a gente vai chegar numa foto desse acontecimento. O paciente ele tem uma relação, ele tem um fator de exposição e ele tem a doença.
a gente consegue ver a prevalência aí da doença, a gente consegue ter essa relação de causa. Caso controle, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai olhar a população, a gente vai identificar a população que a gente quer estudar e a gente vai dividir em grupos, aqueles que têm a doença e aqueles que não têm a doença. E aí a gente vai olhar a história deles e perguntar para eles, ou descobrir em prontuário, conforme for, se eles foram expostos ou não. Tá? É bem parecido, mas é uma coisa que a gente vai olhar para trás no tempo. A gente não vai ver um momento ali que a gente está fazendo. E as coortes, né? Coortes prospectivas principalmente, a gente vai fazer mais uma vez. A gente vai olhar a população, identificar a população que a gente quer estudar. A gente vai escolher uma circunstância que a gente quer estudar e ver aqueles que são expostos e não expostos e acompanhar ao longo da vida ou do tempo de coorte que a gente vai fazer e ver eles adquirirem ou não a doença até o tempo que terminar essa coorte. A diferença nesse caso é que a gente vai conseguir ver a incidência da doença. A gente vai conseguir ver a doença aparecendo, né, naqueles que foram expostos, naqueles que não foram expostos. E experimental humana são os ensaios clínicos, onde a gente, como pesquisador, faz acontecer o evento de exposição, tentando chegar a um desfecho clínico que a gente quer. Tá? Aqui, a gente pode ou não empregar métodos que vão diminuir vieses e confundidores, né? Principalmente quando a gente randomiza uma amostra, a gente tenta evitar os vieses, tenta evitar os fatores confundidores, tanto aqueles que a gente sabe, quanto aqueles que a gente desconhece, porque a gente está aleatorizando a amostra, né? E nesse caso, como a gente vai pegar pessoas que a gente sabe que não tem o desfecho e vai fazer o evento de exposição, sendo que eles não tinham também, a gente consegue, com mais certeza, mostrar que existe uma relação de causa e efeito. A gente consegue falar, olha, não tinha nem sido exposto, eu expus, aconteceu. Logo, provavelmente, isso causou aquilo. A população divide em dois grupos, um grupo que a gente vai fazer o tratamento ou a intervenção que a gente vai fazer e um grupo que a gente não vai fazer. A gente não vai expor ao que a gente quer. E aí, a partir daí a gente vai ver quem ficou doente, quem desenvolveu desfecho, quem não. Nesse caso, a gente vai fazer ativamente acontecer. E por fim, tem as revisões e meta-análises, são métodos de agregação de informação. Não são estudos com os pacientes em si, são estudos com estudos. Tá? A gente tem revisão de literatura, que é uma revisão que não é controlada, uma revisão que ele busca olhar de uma maneira mais ampla a literatura e ver o que a gente tem de evidência ali, fazer uma análise mais qualitativa. Tá? Pode ter viés. Como eu não tenho a necessidade de controlar a maneira como vou fazer essa busca, eu posso buscar só os artigos, acabo buscando só os artigos que eu acho que são interessantes para fazer uma revisão contando a história, contando a narrativa que eu quero que conte. Tá? Nessa aqui, geralmente você não vai definir que tipo de estudo é, você vai fazer uma análise mais ampla, para entender como é que está o estado da arte lá. A gente pode fazer uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática é uma revisão que a gente tem método para fazer. A gente vai descrever o método que a gente vai fazer antes de fazer ele acontecer. A gente vai falar para a comunidade científica, eu vou fazer isso, 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 eu vou procurar isso, isso, isso. O que eu achar de resultado disso é o que eu vou avaliar. Tá? E isso pode ser replicado pelas pessoas, para eles fazerem também, e verem se você não ocultou alguma coisa, não buscou algum dado que você está querendo enviesar a situação. Tá? Então, você sempre vai definir o que vai entrar, o que não vai entrar, tudo de antemão. Independente do que você achar, você vai considerar nessa revisão sistemática. E existe uma avaliação estatística que você pode fazer, que é uma meta-análise, né? Que quando você pega estudos semelhantes, estudos que têm uma amostra com desfecho parecido, tem um público-alvo parecido, tem uma população parecida, desculpa, né? Você pega os dados desses estudos diferentes, junta de maneira estatística e tira uma nova conclusão a partir dele, porque nesse caso você conseguiu aumentar o N, você vai conseguir aumentar o poder de avaliação desse estudo. Tá? Uma meta-análise é isso, uma meta-análise ela é um artefato estatístico para você conseguir tirar uma conclusão olhando vários estudos diferentes. Tá? Então a gente tinha a princípio a pirâmide de evidências científicas, né, que bota lá embaixo as séries de casos, os relatos de casos,
em cima dos casos controles, depois as coortes, os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas. Mas esse tipo de entendimento ele tem caído por terra ultimamente. E é fácil entender por quê. Por exemplo, se eu fizer um ensaio lá no mar de jogar rede e pegar peixe, ou se eu pegar um gurizinho e botar ele com um binóculo debaixo da água para ele olhar os peixes. Se eu joguei a rede e fiz um ensaio ali, ó, e não peguei peixe, eu não consigo afastar a hipótese nula. Mas se eu olho lá embaixo com o meu binóculo, que faço uma coisa observacional, e vejo um peixe, apesar de ser uma evidência observacional, ela pode acabar sendo mais importante, mais relevante na hora de eu tomar a conclusão, que é a conclusão de que no mar tem peixe. Tá? Então, não necessariamente um ensaio clínico ele é sempre superior a uma coorte, por exemplo. Às vezes, uma coorte muito bem desenhada e ideal, ela pode nos trazer uma evidência de maior qualidade do que um ensaio clínico mal desenhado, um ensaio clínico totalmente enviesado. Então, a tendência hoje em dia é a gente não ter essa pirâmide estática, ter uma pirâmide que a gente diz que é mais flutuante, né? Onde a gente pode ter séries de casos que trazem mais insights para a gente do que casos de controles mal desenhados, que coortes podem ser melhor do que alguns ensaios clínicos, e por aí vai. O que a gente vai precisar é entender como essa evidência é, qual é a qualidade dessa evidência, para a gente entender como ela vai impactar na nossa tomada de decisão. E as revisões sistemáticas e as meta-análises, elas não são evidências que são superiores a ensaios clínicos, elas são, na verdade, ferramentas para a gente analisar aquilo que a gente tem na evidência. Tá? Então, o que importa para a gente, muito mais do que o tipo da evidência, é a qualidade dessa evidência. A gente precisa saber como avaliar a qualidade de evidência. Não basta eu pegar um ensaio clínico randomizado e ter ali um p-valor menor do que 5 e falar, olha, pronto, é isso, essa é a definição. Isso que acontece é assim. A gente precisa entender se esse ensaio foi bem feito, esse ensaio foi bem executado, esse ensaio foi bem desenhado, e por aí vai. E aí a gente vem a pergunta da aula, né, basicamente, que é como que a evidência influencia na nossa prática. Antes de eu entrar nesse ponto, eu vou dar um passo atrás e fazer uma, eu posso dizer, uma correlação com a nossa prática clínica. Que acho que a gente pode não ter muita prática com ler estudo, mas com paciente a gente tem uma prática maior. Tá? E aí no final vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Agora vai ser uma parte um pouquinho mais interativa. Tá? Vamos fazer aqui como se fosse um RPG. O telefone toca no repouso às 3 da manhã. A enfermeiro da UTI ele solicita sua presença para avaliar um paciente, mas ele esqueceu de dizer qual é, só desligou o telefone. Dadas as informações do denunciado, qual a probabilidade do paciente necessitar de medidas para manejo de pneumonia? R1, respondam. E aí, qual a probabilidade desse paciente ter uma pneumonia? R2? 50%? O alto índice de pneumonia. 50%? Barroeco? Mesma incidência da pneumonia na UTI. 15%. A referência está aqui embaixo. 15% é a prevalência de pneumonia na UTI. Então, sim, ele não falou nada, você não tem nenhuma informação. A informação que você tem, porque você estudou, é que 15% dos pacientes de UTI têm pneumonia, então tem 15% de chance desse paciente estar com pneumonia. Aí no corredor, a fisioterapeuta ela comentou com você que o paciente estava com crepitação na ausculta. Dado esse achado, qual a probabilidade desse paciente ter uma pneumonia? R1? É maior que 15? E menor que 100. A resposta a gente consegue chegar sabendo a sensibilidade e especificidade do achado nessa população. Tá? Crepitação tem 96% de sensibilidade e 27% de especificidade. Então a gente consegue aumentar a nossa presunção aqui para 19%. Bastante não tem.
Ao chegar na porta do TI, o técnico está voltando com uma ampola de dipirona dizendo que o paciente está com 38,1 graus Celsius. Dada essa informação, qual a probabilidade de uma pneumonia? Vai, claro que vocês errem. Ele tentou 50, ele errou feio. Melhora um pouco. Tá na UTI, tá crepitando e tá com febre. 25%? E você? Quanto? 40%? A febre, nesse caso, vai ter uma sensibilidade de 67%, uma especificidade de 76%. Ele chegou no leito. Você escuta roncos. Qual a probabilidade de ser uma pneumonia agora? Aumenta. Cada teste que você faz aumenta. Quantos? Era 40, e agora? 50%. Tá. 9% de sensibilidade, 94% de especificidade. Aí o R1 da clínica médica perguntou: vamos pedir uma radiografia de tórax? Qual a resposta? E como essa suspeição mudaria dependendo do resultado? Fala aí, Rafa. Você faria ou não faria uma radiografia de tórax? Eventualmente não precisaria, mas a gente faz. Você não faria então, porque não vai mudar. Você acha que não vai mudar a sua suspeição? Você acha que vai mudar ou não? Eu acho que não vai mudar. Você acha que não vai mudar? Se você fizer uma radiografia de tórax, que tem uma sensibilidade de 52%, uma especificidade de 71%, nesse caso, a gente vai ter um valor preditivo positivo de 64% e um valor preditivo negativo de 60%. Ou seja, antes o seu valor preditivo positivo era 50%, você vai aumentar em 14% aqui. Se vier normal, 60%. Essa é a resposta que você deveria dar para o R1 da clínica, quando ele perguntasse. No princípio eu faria, mas acho que vai aumentar um pouco. Beleza, como é que a gente chegou a esses números? A gente passa por esses números na nossa cabeça. Às vezes a gente erra feio, né? O Hermes achou que era 50% logo no começo. A gente, depois de muito avaliar, a gente chegou a 64% de valor preditivo positivo. Tá? Mas como é que a gente chega nesses números? Porque na nossa cabeça a gente chega, né? A gente faz alguma conta. A gente pode não fazer conta nenhuma, mas a gente está fazendo, no fundo, do nosso coração. A gente está sempre estimando probabilidades, porque a medicina não é uma ciência exata. A gente está sempre trabalhando com probabilidades. E como é que a gente faz isso? A gente usa sensibilidade, especificidade e a probabilidade que a gente tinha previamente. No primeiro momento, a probabilidade que a gente tinha era a prevalência. Depois a gente foi adicionando. O que a gente faz é uma coisa chamada teorema de Bayes. A gente faz isso na nossa cabeça o tempo inteiro. A gente faz errado e a gente estima errado. Por que a gente estima errado? Porque a gente não estuda estatística, a gente não sabe as prevalências, a gente não sabe as sensibilidades e especificidades dos exames. Então a gente parte de números errados e chega a conclusões erradas. Mas a gente está fazendo o tempo inteiro. Tá? Então o que é o teorema de Bayes? O teorema de Bayes é: eu quero saber a probabilidade, tá, de a gente ter uma doença, um diagnóstico, dado que eu tenho um achado. Ou seja, aquela pergunta: dado que o paciente está na UTI, qual a probabilidade dele ter uma pneumonia? Dado que o paciente está na UTI e tem ronco, qual a probabilidade dele ter uma pneumonia? A gente sempre quer saber isso quando a gente está na beira do leito do paciente. Dado que o PCR aumentou para 300, qual a probabilidade dele ter uma infecção na parede abdominal? A gente sempre está querendo chegar nessa probabilidade. E a gente vai usar o quê? A gente vai usar a gente vai usar a sensibilidade dele, dos exames que ele está usando, a prevalência e a especificidade. Para o valor preditivo positivo, essa fórmula aqui de cima. E para o valor preditivo negativo, essa fórmula aqui de baixo. É para decorar isso? Não é para decorar isso, porque a gente vai estar sempre errando. Mas é importante entender como que cada uma das coisas ela vai te ajudar a chegar a um verdadeiro diagnóstico, a um diagnóstico com maior certeza ou não. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, que a gente vai precisar sempre pensar na sensibilidade e especificidade do que a gente está fazendo e entender a probabilidade
antes da gente fazer essa análise. Qual a probabilidade de um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que está com pneumoperitônio há 4 dias e agora está fazendo uma taquicardia, ter sepse? Entendeu? A gente sempre tem que partir a prevalência antes, a probabilidade que a gente acreditava antes, e tentar entender qual é a especificidade, sensibilidade daquilo que a gente está vendo. Às vezes é baixa, às vezes é alta, às vezes a gente nem tem esse valor, porque na literatura não tem. E a partir daí vai entrar a nossa capacidade de entender. O que isso tem a ver com como a gente usa a evidência científica no nosso dia a dia? É a mesma coisa, porque a evidência científica ela é um resultado de um teste, que ele vem agregar ou não na probabilidade que eu tinha anterior. Tá? Eu tenho um celular na minha mão. Eu vou abrir minha mão e soltar ele. Ele vai cair ou ele vai flutuar? Qual a probabilidade dele cair? A probabilidade que eu tenho antes de fazer qualquer coisa é 100%, né? Porque os anos todos que a gente passou na nossa vida, a gente viu que isso acontece. Se eu fizer um estudo e mostrar que ele cai, isso vai alterar em alguma coisa a probabilidade que eu tinha? Não vai. Agora, se eu tenho deixa eu ver. Uma coisa muito improvável. Vamos chegar no improvável já já. Vamos pensar nos estudos primeiro. Esse artigo aqui, semaglutida e desfecho cardiovascular na obesidade sem diabetes. Como é que esse artigo muda a sua prática? Como é que ele muda, Hermes, a sua prática, esse artigo aqui? A resposta é não sei, não li. Agora olhando os resultados dele. É um estudo grande, de 7 mil pacientes. Desfecho primário eventos cardiovasculares. Tá? A gente teve um p-valor de 0,001 com hazard ratio de 0,8, mostrando que pacientes que fazem semaglutida diminuem o seu risco cardiovascular. Como é que isso muda a sua prática? Pacientes obesos vão ser prescritos agora com semaglutida? A resposta eu não sei ainda, porque você precisa ler como esse artigo foi feito. Então, essa pergunta que eu tinha feito, como isso muda a sua prática? Eu posso traduzir ela para, dado esse resultado, qual a probabilidade dessa relação ser verdadeira? É uma estruturação de pergunta muito parecida com aquela que a gente tinha feito o teorema de Bayes antes. E eu posso traduzir de novo, dado esse resultado, qual o valor preditivo positivo desse estudo? Eu posso traduzir ele de novo para o teorema de Bayes. O que a gente faz para fazer diagnóstico nos pacientes, a partir dos exames, é a mesma coisa que a gente faz para definir se um estudo ele tem a probabilidade alta ou baixa de ser verdadeiro ou não. Porque a gente vai ter estudos que vão dar falsos positivos, assim como a gente vai ter exames de imagem que vão dar falsos positivos, a gente vai ter testes sorológicos que vai dar falsos positivos. O racional é sempre o mesmo. A gente precisa saber qual a probabilidade que a gente tinha daquilo ser verdadeiro antes, e a gente precisa saber qual a especificidade e a sensibilidade desse estudo. Então, como que a gente vai fazer isso? Valor. O p-valor ele é o inverso da especificidade. Tá? O p-valor ele é a chance da hipótese nula ser verdadeira, dado que eu tenho esse achado. Tá? Dado que eu tenho um resultado tal, qual a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira? Tá? É o falso positivo. Então, a gente vai sempre buscar p-valor na medicina menor do que 5%. Ou seja, aquele famoso p menor do que 0,05. A gente quer menos falsos positivos. P-valor diz para a gente que a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, a despeito de eu ter achado que isso aqui é tanto. Tá bom? O power é o outro ponto que a gente vai usar, e a gente sempre vai ter isso no método, tá? Determinado. O power ele é a probabilidade da hipótese alternativa, que é a hipótese contrária da hipótese nula, ser verdadeira, dado que eu tenho um achado. Então, ele é a sensibilidade. A gente vai sempre buscar power na literatura científica maiores do que 80%. E o que vai determinar o power? O tamanho da amostra, basicamente, mas também os vieses que a gente vai ter. Pesquisas enviesadas têm um power, apesar de descrito como 80, menor do que ele é realmente. Uma pesquisa que não alcançou o N que ela se programava,
Ela não vai ter um power de 80. Ele vai diminuir a sua sensibilidade. Tá? Quando eu falo de viés, a gente tem alguns viés que são assim, sistematicamente observados quando você vai olhar um ensaio clínico. Tá? Viés de se esse estudo foi randomizado, se foi randomizado adequadamente, se pacientes foram alocados de maneira adequada, se eles foram cegados, os participantes, a equipe foi cegada, se o desfecho é um desfecho que é autorreportado ou não, se é um desfecho que é duro ou não. Por exemplo, o paciente que morreu, não tem dúvida. Mas e alta de UTI? Dias de internação na UTI? Isso é um desfecho que depende de quê? Depende de eu querer dar alta. Se for uma pessoa que dá alta precoce, vai ter um resultado. Se uma pessoa que enrola para dar alta, vai ter outro resultado. Apesar de ser um número que parece ser duro, ele não é um resultado duro. Então isso adiciona mais vieses na nossa análise, tá? A gente pode ter viés de atrito, que você vai perdendo o paciente dado ao longo do desenvolvimento do estudo, viés de seleção, eu posso fazer viés de seleção de reporte do resultado, e a gente tem outros viés que a gente só vai conseguir entender quando a gente lê o artigo, tá? E isso tudo, esses viés, eles vão se acumulando e diminuindo o power. Eles vão diminuindo a capacidade do estudo mostrar pra gente o que ele estava querendo mostrar. A probabilidade a priori, que é, no caso das doenças lá, era a prevalência. A probabilidade antes de eu fazer o teste de aquilo ser verdadeiro. Um exemplo aqui. Eu adoro esse estudo de 2001. Estudo, entre aspas. É o efeito de uma oração intercessora retroativa e remota no desfecho de pacientes com infecção sanguínea. Tá? É um ensaio clínico randomizado. Eles pegaram os prontuários, separaram em 2 pilhas, randomizadas maravilhosamente, tá? E botaram as pessoas para orar numa pilha e na outra não oravam. Exposição, oração. E aí depois eles viram quem morreu e quem não tinha morrido. Anos antes. As pessoas já tinham morrido quando elas foram ou não para a pilha. Então eles viram que aqueles que tiveram prontuário orado anos depois da sua internação morreram menos de infecção de corrente sanguínea. Beleza, a gente tem um p-valor de 0,01 aqui. Você vai confiar nesse trabalho. Esse resultado é um resultado confiável, não é? Mas como isso muda a nossa probabilidade? A probabilidade a priori disso aqui ser verdadeiro é muito baixa, né? Qual a probabilidade disso ser real? E aí eu acho um estudo que mostra que isso é real. Isso muda quanto a nossa capacidade de entender isso como real? Muito pouco. Porque se a gente joga isso naquela forma do teorema de Bayes, a gente vê que, por ser muito baixo, tendendo a zero a probabilidade de ser verdadeiro, tudo que eu multiplicar por zero vai dar zero. A gente vai ter um resultado muito baixo. E como é que a gente vai fazer a análise da probabilidade a priori? Existem os critérios de Bradford-Hill, né? Quanto mais critérios esse negócio tem, maior a probabilidade daquilo ser verdadeiro, tá? Então a gente vai ter força de associação, coisas que têm associação muito forte, por exemplo, diabetes mellitus 2 e mortalidade cardiovascular. Tem uma força de associação aí de 9, se eu não me engano, de 9 vezes. Então, assim, provavelmente é uma coisa real, porque a força de associação é muito alta. Tá? Plausibilidade biológica. Né? Se aquilo tem uma plausibilidade, se aquilo é explicável biologicamente, provavelmente aquilo deve ser real. Temporalidade. Se aquilo aconteceu antes do evento acontecer, já adiciona um pouquinho de credibilidade. Né? Dizem que esse é o único sine qua non. Se a temporalidade não existe, você não pode nem dizer que aquilo é de fato. A consistência, ou seja, se você vê vários estudos acontecendo e mostrando o mesmo resultado, resultados parecidos, isso dá mais valor para a gente. Um gradiente biológico, ou seja, quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Isso também fala a favor. Se é coerente com o paradigma da ciência que a gente tem atualmente. Se a gente tem um efeito parecido, análogo com outras coisas que vão mostrar para a gente. Isso tudo vai agregando valor. Então a gente tem todos os critérios de Bradford-Hill. E isso mostra para a gente que essa análise é uma análise, apesar de ter uma roupagem de matemática, é uma matemática. Aonde a arte acontece, aonde a minha capacidade de determinar qual é o viés daquilo, qual é a probabilidade de pré-teste daquilo, onde eu entro, começo a fazer muita arte, a matemática morre. A gente não tem como, sendo sincero, fazer uma análise que seja totalmente enviesada, uma análise que seja de fato
verídica, mas a gente precisa tentar. Porque se a gente não usar nem um pouco de matemática, a gente vai estar só fazendo arte. E arte não cabe na medicina. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Né? A gente vai estar sempre buscando o risco de um falso positivo. Tá? Qual a chance de ser um falso positivo? A gente vai usar sempre aquela fórmula que a gente falou. P-valor vezes a probabilidade pré-teste dividido por esse fator aí que leva em consideração a especificidade. O power, perdão. Então, no caso daquele estudo da semaglutida, eu peguei os valores aqui. A gente tem o p-valor ali alto, o power alto, tá? 0,5, porque a gente fecha vários critérios de Bradford-Hill. A gente tem um p-valor de 0,01 e a gente tem uma probabilidade pré-teste, o power bem alto, de 70%. Isso tudo dá pra gente uma chance de falso positivo de 0,002, ou seja, 0,2%. Quando eu leio aquele estudo e faço essa análise, eu vejo que ele é pouco enviesado, que ele tem um N muito grande, ele chegou a atingir bem o N dele, ele tem um p-valor muito baixo, a probabilidade pré-teste dele era bem alta, eu chego à conclusão de que esse resultado muda a minha prática. Então eu deveria, um paciente que é obeso e tem um risco cardiovascular alto, fazer uma semaglutida, por exemplo, nele. Valor. A gente vai olhar agora para o estudo, a gente vai olhar esses valores, vai entender como é que eles foram alcançados e a partir daí a gente vai chegar a uma conclusão se esse estudo ele muda a nossa prática ou não. Precisa fazer conta? Não precisa fazer conta, mas precisa entender como se relaciona um com o outro, tá? O p-valor está no numerador. Se a gente tem um p-valor que já é maior do que 0,05, ele já está dizendo para a gente que esse resultado ele não consegue afastar a hipótese nula com segurança, tá? Então, fim. É isso que esse estudo diz para mim. Se eu pego um estudo, um ensaio clínico, e o p-valor ele é maior do que 0,05, eu não preciso nem ler o resto, porque esse é um estudo que não vai mudar a minha prática. Eu já vou manter meu ceticismo e vou manter a minha posição prévia a esse estudo ter acontecido. Só preciso ver isso. Se o p-valor é maior do que 0,05, acabou. O que está aqui não muda nada. Vamos olhar agora os desfechos secundários, isso aqui, isso aqui lá. O estudo não foi desenhado para isso. O estudo foi desenhado para isso aqui. E o p-valor é maior do que 0,05, acabou. Tá? Quanto menor for esse valor de hipervalor, 0,05, 0,005, 0,0001, isso vai fazer com que o numerador ele fique cada vez menor. Logo, o risco de ser um falso positivo ele também é menor. Então, valores de hipervalor menores, eles são para a gente formas de olhar para o risco de falso positivo, dizer para a gente que esse risco deve ser menor. Um N maior, ele vai sempre reduzir a variância, ou seja, ele vai reduzir o p-valor, ele vai dar mais certeza, menos risco de ter um falso positivo aí. Tá? O power, a gente vai ter sempre buscando power acima de 80. Se a gente não tiver um power acima de 80, acho que eu escrevi aqui acima de 80, era para escrever abaixo, se eu não tiver um power abaixo de 80, cara, com dificuldade eu vou conseguir afastar essa hipótese nula. Tá? Então, pesquisas que tentaram chegar no power de 80 e não conseguiram um N muito distante, você já olha para ela com maus olhos. Você já vai ver, cara, não é esse resultado aqui pode ser falso e provavelmente ele vai ser falso. Ele vai dar um risco muito alto, tá? Se a gente tem uma amostra boa, que chegou no power que a gente quer, a gente tem que olhar os vieses. É um estudo todo enviesado, é outra coisa que você vai falar, cara, esse power vai estar muito baixo. Isso aqui é falso positivo, provavelmente. Não vou nem olhar para isso aqui. E a probabilidade a priori, né? A probabilidade a priori, a gente vai ter que fazer a nossa arte aqui. A gente vai depender muito do nosso conhecimento prévio, por isso que eu nunca vou olhar um estudo isolado, sempre vou ter que olhar a literatura prévia. A introdução do artigo sempre tenta dar pra gente indícios de qual deve ser essa probabilidade a priori, mas tem que lembrar que quem escreveu a introdução quer que esse resultado seja positivo. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ler a literatura, a gente precisa entender o que está acontecendo antes de avaliar se aquele artigo ele nos presta ou não. Tá? Mas vai depender também das nossas crenças, não tem como a gente fugir delas. E a gente vai ter sempre que pensar na evidência com a sua relação com as outras evidências que existem em volta dela. Tá? E aqui é bem arbitrário. O que eu vejo o pessoal utilizando quando a gente tem mais do que 5 critérios de Bradford-Hill, a gente vai a 50% de probabilidade a priori. A gente nunca sobe mais do que isso, para manter o ceticismo. Quanto mais baixo, quanto menos critérios a gente tem, menor esse power.
Tá? Critérios muito baixos, tem 2 critérios, você já vai pensar, poxa, a probabilidade a priori é muito baixa. Se eu estou tendo um resultado positivo aqui, talvez seja um falso positivo que não vai acrescentar em nada. E como é que eu pessoalmente faço essa análise quando eu pego um estudo clínico randomizado? Eu uso essa tabela aqui. Tá? Eu vejo se é um estudo observacional, se é um trial, o que ele está comparando, eu anoto o que é intervenção, o que é o controle. Eu começo a olhar os critérios de Bradford-Hill, eu vejo se eles são está presente ou está ausente, começa a fazer a análise a partir daí. Tá? A sensibilidade, eu vejo qual o power pretendido, o tamanho da amostra que eles calcularam, o tamanho da amostra que eles obtiveram, para já ver aí a magnitude do efeito, porque para calcular o power você tem que saber quanto de efeito tem. Tá? Se eu faço uma intervenção e eu espero que essa intervenção diminua a mortalidade em 40%, eu vou precisar de uma amostra menor. Se essa intervenção vai diminuir a mortalidade em 1%, eu vou precisar de uma amostra muito maior para eu poder ver. Então, às vezes, você vê que o cara atingiu o power adequado, mas, na verdade, ele simplesmente disse que a intervenção dele diminui em 80% o desfecho que ele estava esperando, o que a gente sabe que provavelmente não tem base nenhuma nisso. Tá? Então, aí a gente já começa a ver alguns vieses. O desfecho, a gente sempre vai ver se é desfecho clínico ou substituto, se ele é relevante, se não é relevante, se ele é um desfecho único ou composto, qual é o desfecho primário e secundário, que a gente quer ver o primário, o secundário serve para a gente dar insight, ele não vai servir para a gente responder, tá? Sobre a especificidade, a gente vai ver qual tipo de análise que ele foi feita, se estava homogêneo ou se não estava, se tinha um p-valor adequado ou se não tinha, se é um desfecho que melhora a qualidade de vida, aumenta a sobrevida, se faz análise sobre grupo, se ela vai ajudar ou não, e os vieses. Depois que eu faço uma análise, leio o artigo e converso essa tabela toda, eu tenho uma noção de qual é a chance daquilo ser um falso positivo ou negativo. Eu tenho um número? Não tenho. Porque, como eu disse, apesar do p-valor e do power serem números ali, a probabilidade a priori é arte. É ler literatura e chegar a uma conclusão a partir do que você está analisando aqui. Mas, quando eu faço uma análise completa dessa, eu chego à conclusão de que talvez esse resultado seja positivo ou não. E se lembrar, no fim das contas, para terminar, né, de que a evidência científica ela vai impactar na nossa prática apenas em um dos eixos da medicina baseada em evidência. Não importa se o melhor tratamento é A. Se eu não sei fazer A, se o paciente não quer a melhor coisa que a gente pode fazer para ele não vai ser A. A gente precisa entender aonde que a evidência se encaixa. E a evidência vai ser sempre um dos 3 fatores principais. Tá? A gente precisa ter em mente que, ok, li o artigo, li a literatura, a melhor coisa a se fazer é isso, beleza, próximo passo. Sei fazer? Alguém que sabe fazer? A gente consegue fazer? Consegue dar conta? Consegue, beleza. O paciente quer? O paciente vai dar conta? É isso que ele vai querer pro final da vida dele? Então, sempre levar em consideração, tá? Ler artigo, tem que ler artigo, tem que treinar, e isso que vai adicionar ou não na sua vida a capacidade de tomar melhores decisões. Mas lembrar que não vai ser só isso. Não adianta ter um p-valor baixo, não adianta ser um bom trabalho, não adianta ser uma evidência robusta, que não necessariamente isso vai se traduzir para uma melhor prática da medicina.